Tudo bem, pessoal? Professor Bruno. Hoje a gente vai para a nossa aula de número 2, né? Vamos tentar contar história em 5 minutinhos. Tema da aula de hoje, América Latina, escravismo e período joanino, do século 17 ao século 19. Pessoal, hoje eu trouxe a habilidade também, né? A habilidade lá do currículo paulista. Então, eu vou ler a habilidade aqui com vocês e vamos tentar cumprir essa habilidade, né? Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violência sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. Então, a nossa proposta de hoje é essa. Vamos lá? Pessoal, para falar de um tema tão complexo assim, a gente tem que fazer uma contextualização. A gente tem que voltar um pouquinho. Vamos tentar entender esse conceito, né? Período joanino, o nome diz, né? João, joanino, é de Dom João, que era o príncipe regente até então, né? Então, durante o ano de 1808 e 1821, esse período ficou conhecido como período joanino, porque estava sob o comando de Dom João, tudo bem? Dom João VI. Pessoal, o que a gente tem que entender durante esse período? É a família real chegando ao Brasil, ou seja, a metrópole, Portugal era a metrópole, está chegando a colônia, tá? Mas o que motivou a metrópole a vir até a colônia? O que motivou são as chamadas guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte estava com todo o seu exército, né, fazendo guerra, impondo guerra sobre a Europa, quando ele tentou a sua coroa, né, a sua joia, que era a Inglaterra, e não conseguiu devido à forte marinha da Inglaterra. O que acontece para ele tentar atingir a Inglaterra? O que ele faz? Ele decreta o chamado bloqueio continental. Ele tenta estrangular a Inglaterra financeiramente, decretando um bloqueio. Agora, qualquer nação que estabelecesse um comércio com a Inglaterra seria tida como inimiga da França. Olha aí como é que Portugal está se metendo numa encrenca. Por quê? Porque Portugal tinha bastante amizade, né, com a Inglaterra, tinha bastante relações comerciais com a Inglaterra. E Portugal até então estava neutro, e essa neutralidade para Napoleão Bonaparte era como se Portugal se posicionasse a favor da Inglaterra, o que leva os franceses e espanhóis a invadirem Portugal. Essa invasão gerou a fuga da família real para a colônia, para o Brasil. Tem até um trocadilho, né? A colônia virou metrópole e a metrópole vira colônia. Vamos avançar? Pessoal, eu trouxe aqui nesse slide algumas características desse período conhecido como joanino. Abertura dos portos para as nações amigas. O que isso quer dizer? Essa abertura dos portos quer dizer que agora, né, a colônia brasileira pode sim comercializar com outras nações. Nações amigas, leia-se Inglaterra. A Inglaterra sai ganhando porque ela protegeu a família real durante essa fuga. Revogação do decreto que impedia a instauração das manufaturas no país e incentiva a importação das matérias-primas e insumos para a produção de produtos manufaturados. O que isso quer dizer? Antes existia o chamado Pacto Colonial, aonde a colônia, o Brasil, só poderia comercializar com a metrópole. Agora isso cai por terra. Agora o Brasil pode comercializar com outras nações, mas essas nações a gente pode entender como Inglaterra. A Inglaterra se beneficia novamente. Criação do primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, criação de instituições de ensino, criação do Banco do Brasil e Semana de Arte Moderna. Então nós tivemos alguns assuntos aí, tá bom? Questão indígena no período colonial. Pessoal, a gente tem que entender que quando os portugueses, né, eles chegam até aqui, eles se deparam com os indígenas. E o primeiro contato ele é feito através da prática conhecida como escambo. O que seria o escambo?
é a troca de serviço por produtos de pouca valia, mas essa prática ela tende a não funcionar no decorrer do tempo. Então essa prática é substituída pela pura e simples escravização dos indígenas. Então os indígenas passam a ser escravizados. Aqui nós temos uma imagem, né, uma imagem famosa de Jean-Baptiste Debré, mostrando aí os indígenas sendo cativos, né, sendo escravizados. Aqui nesse slide nós temos uma cena de Jean-Baptiste Debré também, né, do escravizado oriundo da África, sendo açoitado aí, deitado no chão, sendo açoitado. A partir do século XVII, começou a empreender os grandes engenhos de açúcar. E esses engenhos exigiam mão de obra escravizada. O que acontece para substituir a mão de obra indígena pela escrava? Primeiro que a mão de obra escrava ela era um comércio muito lucrativo, né? Os traficantes de escravos lucravam muito, não só os traficantes, os atravessadores, os senhores, as companhias lucravam muito com esse tráfico de escravizados. Então nós temos aqui uma cena famosa de Jean-Baptiste Debré mostrando a escravizado sendo açoitado. Mas pessoal, nós temos algumas formas de resistência dos escravos. Quais são essas formas de resistência à escravidão? Nós tínhamos os quilombos, nós tínhamos a cultura, né? Eles não conseguiam tirar toda aquela cultura que os escravizados carregavam consigo. A religiosidade, né? Uma forma aí dos escravos resistirem a todos os tormentos que eles passavam durante o período de cativo, né? Nas senzalas. Enfim, nós temos algumas formas aí de resistência à escravidão, tá? Vamos avançando. Agora nós temos algumas perguntinhas para reflexão. O que aconteceu com os escravizados após a abolição? E aí, pessoal, como é que ficou a condição desse escravizado? Será que o governo brasileiro da época indenizou essas pessoas? As pessoas tinham para onde ir? Como é que foi essa soltura? 2. Hoje em dia ainda existe trabalho escravo? Caso você conheça, deixa nos comentários. Pessoal, e aí, existe trabalho escravo? Né? Eu já ouvi falar em trabalho análogo à escravidão. O que seria isso? Como é que acontece hoje em dia essa questão? 3. Você conhece alguma forma de resistência que indígenas escravizados usavam durante esse período de escravidão? Você conhece alguma forma de resistência? Deixa lá no comentário, tá bom? Bom, pessoal, a gente está chegando no fim. Eu queria agradecer a presença de vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal e tamo junto!